15 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Fernando Machiavelli Pacheco e Pedro Henrique Oliveira Quene da Silva, compareceu o senhor Alexandre Barradas, CPF 121042-72572, devidamente acompanhado por seus advogados Carlos Alonso de Sá Gutierrez, OAB Rio de Janeiro, número 106.911, e Maurício Dantas Bezerra, OAB Bahia, número 17.868, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850 de 2013, notadamente contra o disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Alexandre Barradas. Os advogados ora presentes são seus defensores regularmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, a saber, identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto das infrações penais praticadas pela organização criminosa? Sim. O senhor está ciente dos direitos do colaborador previstos no artigo 5º da Lei número 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo número 9, relativo ao pagamento de caixa 2 à campanha de Isaac Carvalho, pretende responder às questões formuladas? Portanto. Vamos às questões. Senhor Alexandre, em relação ao anexo 9 mencionado, que versa sobre pagamento de caixa 2 à campanha do senhor Isaac Carvalho, o senhor poderia contextualizar como ocorreram os primeiros contatos e o que se sucedeu nesse episódio? Bueno, como eu coloquei aqui no documento, eu fui contactado, fui procurado pelo deputado federal Daniel Almeida, que é líder do PCdoB na Bahia, acho que hoje ele é líder nacional, inclusive. É uma pessoa que eu já conhecia há algum tempo. Sou baiano, vivo lá e a gente acaba conhecendo as pessoas. E ele sabia, inclusive, que eu não só era da organização Odebrecht, mas também eu tinha uma atuação nessa área de saneamento, né, pela empresa que eu tinha mudado. Então o Daniel me procurou, ele, como líder do PCdoB, tinha lá na prefeitura de Juazeiro um candidato prefeito, era prefeito, candidato à reeleição do PCdoB, e ele me procurou para ver se eu tinha condições de prestar um apoio à candidatura do Isaac Carvalho, né, que era o candidato na época. O senhor se recorda quando ele procurou? Sempre nesse período de junho, julho, que é sempre o período da eleição, é sempre quando se vem as demandas das eleições. De que ano? De 2012. Estamos falando da candidatura a prefeito de 2012. Foi na Bahia mesmo isso? Foi em Brasília? Bahia. Foi lá mesmo? E como? O senhor estava lá no escritório? Eu moro em Salvador. No escritório do deputado? Ele me telefonou e perguntou se a gente podia conversar e marcamos, eu ia pegar um voo e marcamos um encontro. Me lembro bem que nós almoçamos no aeroporto de Salvador. Estava ele e o prefeito
né, candidato à reeleição, e eu. Então, Juazeiro, por que especificamente o interesse nosso aqui? É que Juazeiro era um SAI, é um serviço autônomo. Só um questionamento. Estava presente, então, o candidato? O candidato. Ele foi ao encontro desse... E o senhor sabia que nesse almoço estaria presente o senhor Isaac Carvalho? Não. Marcamos um encontro lá. Quero conversar com você, como é que está? Eu estou viajando. É constante, né? A gente está viajando. Eu também vou, vamos almoçar no aeroporto. Então almoçamos os três no aeroporto de Salvador. Ele então levou o candidato. Ele tinha o seu telefone pessoal, se o senhor puder só brevemente descrever como ele conhecia, como que se formou esse vínculo, se era de... Salvador era relação social, não era nem relação só de trabalho. Não, uma relação normal. Social. Eu tinha o telefone dele, uma relação social, eu tinha o telefone dele, como tinha de outros também deputados, pessoas que a gente tinha relacionamento, amizade. Não necessariamente tínhamos outro tipo de interesse. O próprio candidato, eu casei uma filha em 2010 e ele foi no casamento da filha, de minha filha. Então era uma pessoa. Agora ele foi muito mais porque minha filha trabalhou com a esposa dele, né? Tiveram um conhecimento. O senhor se refere ao candidato Isaac Carvalho? Não, ao deputado Daniel Almeida. Deputado Daniel Almeida. Né? Então minha filha conhecia ela e provavelmente deve ter isso deve ter motivado o convite de casamento, porque ela trabalhou uma época fazendo uma prestação de serviço para o Estado e conviveu um pouco com ela, como 6 meses. Conheceu e depois fez o convite. Então a gente acaba tendo... Você pode complementar posteriormente, com certeza. A gente acaba tendo uma relação, né, de relativa amizade com várias pessoas. Você se encontra em restaurantes e todas as pessoas sabem quem são. Então ele me telefonou e marcamos um encontro. Eu fui procurado por ele, provavelmente de uma ligação de celular, provavelmente de uma ligação assim. Fui procurado por ele marcando que ele queria falar comigo e tal, e combinamos um almoço no aeroporto. De Salvador, Bahia. Em Salvador, aeroporto de Salvador, no restaurante do aeroporto de Salvador. Bom, nesse momento ele me apresentou o Isaac, que eu não conhecia, o Isaac Carvalho, e falou de que ele era prefeito e candidato à reeleição, e que ele, como o líder do PCdoB, estava buscando apoios, né, para a candidatura do Isaac. Sempre quando uma solicitação dessa é feita a mim, por não ter uma delegação final de poder ou não, eu sempre converso um pouco para saber das possibilidades e levo o pleito ao meu superior hierárquico, no caso o Fernando Cunha Reis. Então, nessa conversa, uma das coisas que nós conversamos, que foi tratada, é que ele tem lá a empresa dele de saneamento local, né? É uma das poucas empresas onde a empresa estatal chamada Embasa não atua, é um dos poucos ambientes, é uma cidade de 200 e poucos mil pessoas. Então era um ambiente interessante para a gente tentar trabalhar. Eu conversei com ele da possibilidade dele vir a promover, aí sim, uma privatização, se poderia. Ele disse que pensava nisso, mas ele tinha algumas dificuldades, mas isso poderia ser avaliado, porque ele tinha problemas de gestão, faltava água, a arrecadação não dava para suprir. É muito comum o prefeito não conseguir colocar a tarifa da forma adequada, né? E depois ele tem ingerências políticas ali, muita gente que não quer pagar, ele não pode fazer nada. Então, isso é comum nessas empresas, e ele tinha exatamente esse tipo de problema. Ele não conseguia fazer investimentos, vivia atrás de dinheiro da União para fazer investimento, e o dinheiro da União é picado, então, e uma promessa de uma emenda
para poder botar um recurso para lá, a emenda não sai, aí aquela confusão que normalmente tem nas obras públicas. Feito isso, tido essa conversa, eu então disse a ele que eu iria fazer os trâmites internos, conversar para saber o que é que poderia ser. Levei o assunto a Fernando. Como o Fernando é muito antenado e ele sabe exatamente, ele tem isso muito mapeado, ele sabe exatamente aonde e em cada lugar, porque ele já vinha estudando isso há mais tempo. O Fernando já estava no setor, ele começou a empresa, então ele, desde 2007 que ele veio estruturando isso, ele sabia da conformidade. Então ele disse logo, ó, lá é um SAI. Lá pode ter um negócio, desde que o cara de fato faça e tenha vontade, dá para ter negócio lá. Né? Então acho interessante a gente fazer o investimento desse candidato, já que ele veio, disse que tem possibilidade, agora veja se de fato depois ele toca o projeto. Uma questão, o senhor Isaac Carvalho era candidato à reeleição, né? À reeleição. E a narrativa desse encontro em relação qual era a natureza jurídica, uma empresa municipal? O senhor poderia especificar bem o que ele trouxe como a forma que se prestava, o serviço que vocês, enfim, que o senhor está narrando, que havia a possibilidade de obtenção de concessão? Quando a concessão está no município, né, aí ele tem algumas formas jurídicas. Ele pode ter uma autarquia, ele pode ter um SAI. Então, o Maurício conhece bem esse assunto, porque ele foi nosso advogado aí. Então, você tem 2 ou 3 formas. Então, desde que ele tenha autorização municipal, ele pode fazer a concessão completa daquele município. A forma com que ele atua, pouco importa. Ele reformula aquilo, a Câmara Municipal autoriza através de uma lei autorizativa, e ele então convoca uma licitação, né, mediante um plano de programa, onde a empresa tem que entrar, fazer determinados investimentos, ele tem que cumprir regras. Se ele não cumprir, ela perde. Lá na frente é denunciada e pode perder. Então, no caso específico, era um ambiente que poderia, né, gerar um negócio imediato. Esse sim, poderia gerar um negócio imediato. Diferente do anterior, que estava na mão do Estado. Esse não, poderia gerar um negócio imediato. E essa foi provavelmente a motivação, né, como o próprio Fernando Reis já sabia, isso já tinha sido mapeado antes, porque é normal, a empresa ao desenvolver um trabalho, contrata assessores, às vezes bancos, e diz, olha, onde é que eu posso trabalhar, onde é que tem possibilidade disso, daquilo. Então isso já vinha numa relação. Municípios que podem ser concessionados, o Juazeiro estava lá, e existe um programa que lhe dá todos esses indicativos, um programa do Ministério das Cidades, é o SNIS, que congrega todas as informações. Então você acessa lá, Juazeiro, o que é o SAI, é isso, é aquilo, como está, o que é que falta de investimento, você ali rapidamente tem a noção do que é o assunto. Então, o Fernando então definiu o valor de R$300 mil, incentivou a que a gente fizesse o acerto, conversasse com ele sobre a contribuição, mas que ele tivesse vontade, de fato, na frente de fazer o trabalho a gente iria fazer todo um processo que é o que a gente sempre tentou fazer. O Ministério, o MP. Ele pediu para o senhor pessoalmente acompanhar isso depois e como responsável da área, né, como DS, a minha função como DS é a coordenação do todo. Naturalmente, um trabalho desse eu destaco alguém do grupo, né, que vai então, a gente tem, o mecanismo é a PMI, não tem outro mecanismo, porque se deixar na mão do Estado ele não faz nunca, ele acaba não conseguindo e não faz. Então o mecanismo é a proposição da PMI, e essa proposição da PMI é transformada muitas vezes no edital de licitação. Eles pegam aquilo, ó, recebi essa proposta aqui, bota lá, e quem quiser se candidata, quem quiser não se candidata. Tá. E na leitura de vocês, o procedimento de manifestação de interesse de uma concessão, PPP, ela tinha algum efeito concreto para fins de lograr a assunção enfim, de sair na frente na assunção? Como é que isso funcionava concretamente? Quando você faz uma PMI, você se capacita mais, né? Você estuda, vai a fundo. Uma PMI é um trabalho de parceria, é o início de uma parceria. Então, feita a PMI, os documentos técnicos, comerciais, jurídicos,
todo o arcabouço da empresa ele é passado para que aquele grupo possa desenvolver, analisar, fazer o diagnóstico, ver qual é o melhor tipo de projeto, porque, como eu falei no início aqui, cada uma tem uma especificidade diferente. Então, de acordo com o município, um é mais assim, outro é mais, tem uma cara um pouquinho diferente, tem as suas particularidades. Você tem que atender, muitas vezes, a detalhes da lei orgânica, tem uma série de coisas. Então, por isso que a função jurídica aí, o jurídico sempre trabalhou muito forte, e a gente sempre teve parceiros jurídicos, escritórios especializados para desenvolver esse trabalho, tanto de modelagem como da estrutura fiscal, como é que vai se processar na frente e tal. Então, a PMI, quando você faz, você ganha uma vantagem muito grande, porque você estudou. Agora também você investiu. Uma PMI é caro. Uma PMI de um município pequeno como esse não gasta menos do que 4, 5 milhões. Para você fazer o trabalho e colocar ele em condições de ser submetido a audiências públicas, e depois, então, a prefeitura faria o edital de licitação, porque ela contrata um outro escritório para pegar aquele material e desenvolver um edital. Mas a PMI dá o arcabouço disso tudo. Né? Então, você passa a ter, de fato, uma vantagem competitiva. Se você perde a licitação, e acontece diversas, nós já perdemos licitações que a gente fez PMI, se você perde a licitação, o que é que acontece? Você é reembolsado dos seus gastos. Isso está na lei. Então, normalmente a gente gasta 5, o poder concedente, o município ou o Estado, admite 2. Então, se você perde, você acaba recebendo aquilo que ele admitiu, que ele faz lá uma triagem. A gente sempre gasta muito mais. Então, esse seria o procedimento que não aconteceu aqui, porque após a eleição ele foi reeleito. Eu estou avançando, posso? Sim. Após a reeleição, ele foi procurado algumas vezes pelo nosso pessoal, pessoa designada a ir lá para podemos trabalhar, e não houve a boa vontade, né? E nem para colocar a PMI a gente conseguiu fazer. Eu procurei o deputado, inclusive, mais de uma vez, e disse, poxa, vamos botar pelo menos, vamos tentar fazer um trabalho. Não significa que eu não estava pedindo que ele me desse contrato, não. Eu queria para que a gente pudesse, então, justificar, né? Até a população. Olha, é isso aqui que a gente tem para oferecer. Vocês topam? Ou não topam? E voltando o senhor contatou nesse prosseguimento, o senhor contatou o deputado também para fazer elecionar o prefeito? Quem me apresentou o prefeito, né, foi o deputado. Tá certo? E a colaboração determinada pela empresa é porque via ali uma possibilidade de um trabalho. E esse trabalho nem startar ele startou, nem caminhar ele caminhou. Então, claro que agora, até pela minha característica pessoal, se você cobra uma pessoa uma vez, procura uma segunda, e vamos tocar a vida, não vou fazer o quê? E só para a gente entender... Pedir para devolver o dinheiro não podia. Sim. A dinâmica, em 2012 foi eleição, houve a reeleição do prefeito Isaac Carvalho. Aí no ano seguinte já se procurou a prefeitura. O senhor tem ideia de quantas vezes, ou se ligou para a prefeitura, se tentou ligar direto para ele, depois de quantos meses ou quantas vezes que se procurou, se tentou? O prefeito, ele tinha um secretário que foi indicado posteriormente, e o nosso pessoal esteve lá conversando com esse secretário. Luiz, um senhor, um sujeito já de idade, forte, era a pessoa designada por ele para receber o nosso pessoal. Mas era um bom enrolão, ele sabia receber, conversar, vou ver, estou pensando e tal, voltem aqui no mês que vem, eu vou tentar reunir documentos para a gente então ver como é que faz a PMI. Eu acho que chegamos até a desenvolver
um pedido, né, de PMI, que não, peraí, dá um tempo. As questões políticas, muitas vezes, para partidos mais voltados assim para a ala esquerda, né, que tem compromisso com sindicatos e tudo, eles têm muita dificuldade ainda em caminhar nessa linha. Só retornando, em relação à reunião aquela, a primeira, realizada então na presença do senhor Isaac, a pedido do deputado Daniel Almeida. Isso. Quem iniciou a solicitação, como se deu ao início de solicitação, como é que foi exatamente como se materializou o pedido de ajuda, houve indicação de valor, como é que foi? Isso foi, me apresentou o prefeito, está aqui, é nosso prefeito, é do PCdoB, gostaria, o deputado Daniel, gostaria que vocês avaliassem a possibilidade de apoiá-lo. Foi não, prefeito, tal. E aí, eu já sabia que lá era o SAI, disse, olha, a minha empresa, não o resto da empresa, a minha empresa trabalha com saneamento. Como é que o senhor vê lá a sua situação do SAI? O senhor tem perspectiva de fazer algum tipo de parceria, ou uma concessão, ou uma parceria, né, ou uma PPP, alguma coisa que a gente possa desenvolver um trabalho futuro lá? Não, olha, eu tenho um problema seríssimo, eu tenho um problema de arrecadação, eu tenho um problema de falta água, de investimento, eu estou com vários pleitos no Ministério da Cidade, nos PACs da vida, que aí ficava aos pedacinhos, tenho vários pleitos, mas o dinheiro não chega, agora terminei uma obrinha de esgoto, mas está faltando o resto do dinheiro, e isso gerava muito problema para esses prefeitos, porque como às vezes uma obra de 10 milhões, que ele contratava lá com uma construtora, né? Normalmente uma construtora diz, eu faço essa obra em 12 meses. Esses 10 milhões que ele ia buscar na União, chegava em 3 anos. Ele não tinha dinheiro para pagar, aí gerava problema no contrato dele, então ele tinha lá vários buracos abertos. Foi uma das coisas que ele me comentou. Estou lá cheio de obra inacabada, porque falta dinheiro, eu não tenho como pagar, a construtora tá lá cobrando, e aí tem aditivo. Tá. E houve a menção a valores? Não, nesse ponto não. Forma de pagamento, nada? Nesse primeiro encontro, não. O apoio era a forma de se veicular isso. Contribuição não contabilizada? Não. Quando a gente tinha essa primeira conversa, a gente falava do apoio. Tá? Que forma você pode apoiar? Então, a conversa aqui era, lógico, a empresa, ao olhar um município como o município de Juazeiro, ela via lá uma possibilidade de negócio. Tá? Então, os olhos da empresa ali, no caso, eram meus, naquele momento. Disse, olha, aqui é um fato concreto. Tem um negócio, ou alguns negócios, por trás disso. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir autorização para que a gente possa fazer esse tipo de doação. E voltar lá. Então, se eu falasse lá em qualquer valor, eu poderia ser desautorizado. Então, eu nunca falava em valor, e se não falava em valor, não tinha por que falar em forma. E eles não falavam em valor também? E eles não falavam em valor também. Nessa oportunidade, pelo menos. Nessa oportunidade. Tá certo? Então, eu falei especificamente, nós falamos especificamente do negócio e da possibilidade de apoiar. Bom, isso foi falado. E aí eu fui... Só ainda um detalhe. Houve alguma discussão acerca da probabilidade da reeleição, alguma situação de, eventualmente, sem esse apoio, não lograr Não, aquela faca no pescoço, se vocês não derem, não. Ele está bem colocado, é prefeito, tem grande chance de se eleger. Isso você acompanha nas pesquisas. Cada vez que conversava com uma pessoa, ia ver lá como é que ele estava. E então, após esse encontro, com esses esclarecimentos, como é que se deu a conversa com o senhor Fernando? Enfim, igual às outras, nos meus diálogos com o Fernando, sempre em São Paulo e sempre pessoalmente, conversei
contei a ele o fato de ter estado com o prefeito, candidato à reeleição de Juazeiro, e ele então, bom, esse é um tema que ele já conhecia, porque já vinha catalogado, era um dos ambientes que poderia acontecer, achou ótimo que isso pudesse ser, e disse, olha, agora confirma para ver se o cara... E foi isso que eu tentei fazer, só que depois nós tivemos... nós fomos empurrados aí, né? Acabou não acontecendo nada. Mas exatamente, se o senhor puder recordar, após falar com o senhor Fernando Cunha Reis, exatamente quais foram todos os fatos que vieram ocorrer, com quem o senhor contatou? Fernando Cunha me chamou Eduardo, determinou aí, eu me lembro que nesse momento a gente estava já chegando com problema de caixa aqui. Houve um problema de caixa nesse momento aí para algumas campanhas. O problema de caixa se refere de quem? Começou a falhar muito a programação. Então, em relação a doleiros que não estavam fazendo repasses? A gente começou a ter muito problema. Eu me lembro bem que nessa eleição a gente falhou muito. Essa eleição de 2012 houve muita falha. Que deve ter sido... Né, da onde veio, da onde vinha. Muita coisa foi postergada. E foi uma das razões até que ele definiu os 300 mil reais. Acho que foi pago de 2 vezes, aí só depois eu vou ver ali. Bom, definido isso, Eduardo ficou de fazer a programação, me repassar a programação, e eu então passaria essa programação para ele novamente. Para ele ou para um intermediário? Quem me contactou, quem voltou para receber as informações do recurso foi o secretário, né? O Luiz. O senhor não se recorda o nome? É bem capaz de eu conseguir o nome dele, mas agora é Luiz. Nesse caso, o Luiz foi o intermediário. A ele as informações foram passadas e recebidas em Salvador. É essa pessoa que o senhor fez referência, que é uma pessoa de porte avantajado, que depois tratou... Já com que era o secretário lá de infraestrutura, secretário de obras, que fazia... Ele era o secretário, o próprio Luiz era o secretário de... E ele foi... A ele eu passei. Agora, quem foi que foi buscar o recurso, eu não sei. O senhor tem como trazer esse dado, concretamente, o nome completo dessa pessoa? Tenho. Eu conseguiria esse dado. Então, é só entrar no Google aqui que eu acho que eu consigo. No presente momento não faremos isso, mas fica esse indicativo para o senhor. Então, logo possível, trazer esse dado concreto já, evidentemente com todas as confirmações, que o senhor possa buscar. Mas prosseguindo. Sim, então, o assunto foi aí, passei para Luiz as informações de como seriam pagas, aonde ele deveria receber, lá em Salvador. Tem uma casa de câmbio lá que era muito usada, que acho que ele deve ter ido receber lá, que é a Admiral, uma casa de câmbio que era muito usada lá na Bahia. O senhor se recorda se era essa casa de câmbio? Acho que sim, porque aí depois eu posso tentar ver, mas era normalmente quando tinha recebimentos em casa de câmbio na Bahia era lá. Né? O senhor não lembra qual era o nome do operador dessa casa? Não, porque eu passava o nome da casa. No caso desse, a senha e o valor, a pessoa chegava lá e... Era Admiral o nome? Admiral. Onde fica no Shopping Itaigara. Salvador. Itaigara. Shopping Itaigara. E então daí como se deu? O senhor passou em 2 oportunidades a senha, a data, o local, como foi? Passei nas oportunidades, não me lembro se 1 ou 2 ou 3, mas não deve ter sido mais do que 2. Passei diretamente a ele, dava escrito, está aqui e tal, e ele então iria lá receber. Então nesse caso o senhor encontrou pessoalmente o senhor Luiz para passar nessas oportunidades? Então, o Luiz eu conheci.
Não foi por mensagem de celular, nem CPI? Não. Nesse caso eu entreguei um papelzinho. O senhor lembra onde que se deram esses encontros? Ele passava lá no meu escritório. Nessa época eu ficava na sede, então ele vinha, não precisava nem entrar. Eu saía, entregava a ele. Nós não temos registro lá, não fica registro. Né? Mas ele passava lá e eu entregava pessoalmente. O senhor buscava ele na... Enfim. Não, ele me buscava. A partir do momento que eu tinha a informação, olha, vai ser quinta-feira, pronto, então eu dizia, olha, quinta-feira. Então quinta-feira ou quarta ele passava e recebia a informação, a senha e o lugar e ia buscar. Mas isso eu lhe pergunto, não havia outras pessoas no local em que o senhor encontrava? Não era na frente de secretário, de assessoria? Não, isso era... Parava o carro lá, subia, Salvador tem a rampa, subia. Eu sempre fiz questão de não trazer para dentro. Né? Então levava, podia até entrar com o carro assim, chegava lá, tudo bom e tal, tá aqui, ó. As informações, podendo passar pessoalmente, não usava jamais as mensagens. Você lembra que veículo ele tinha? Ô chefe. Não, só, caso tenha na sua memória, que toda e qualquer descrição melhor desses fatos que o senhor está narrando contribui para a gente ilustrar melhor aqui a sua colaboração. O senhor olha, não tem problema. Eu arriscaria dizer que era uma caminhonete, alguma marca de caminhonete, que é muito comum, de prefeituras e secretários de obra e tudo usava. Era carro oficial que ele usava? Não tinha, não me lembro de placa oficial, não. Era uma caminhonete. Adesivada, né? Não me lembro, salvo engano era uma caminhonete que vinha, não sei se foi sempre a mesma, né? E um pouco antes disso, quando se iniciou enfim, quando o senhor Fernando deu o ok para o valor de 300 mil reais que o senhor menciona, como é que foi a tratativa, como é que foi a indicação, enfim, da utilização do recurso não contabilizado, exatamente como é que foi isso? Definido o valor, o Luiz, aí essa minha conversa foi com o Luiz, que ele disse, olha, foi definido o X, né, e os recursos serão de caixa 2. Nós não temos como fazer, não tem problema não. Então não demonstrou nenhum tipo de problema. Então foi exatamente assim. E nesse ínterim dessas 2 ou 3 entregas, o senhor não se recorda se foram 2 ou 3 entregas de senhas e... Não, acho que 2. Não me recordo, não. Temos a tabela depois a verificar. O senhor Isaac, como é que ele teve alguma participação imediata? Não. Durante esse período de campanha foi entregue a ele. Posteriormente... Foi entregue ao senhor Luiz, o senhor menciona? Foi entregue ao Luiz. Posteriormente, porque o Luiz passou a ser, como secretário, passou a ser a pessoa. Então, bom, vamos lá, vou mandar o pessoal, vamos tentar desenvolver. Eu tive uma equipe nossa que foi lá em Juazeiro algumas vezes para tentar caminhar. Pelas informações que você consegue sem precisar da prefeitura, a gente chegou a pensar em alguns modelos, o pessoal foi, conversou com ele e tal, mas aí entrou naquela enrolação, o mês que vem, vamos ver, tem que ver, a Câmara tem que aprovar, não sei se dá, tem que caminhar. O fato é que o dinheiro foi dado e nós ficamos sem absolutamente nada. O senhor lembra a equipe que ia, quem fazia parte dela, quem que... Nessa época, eu não tinha nenhuma participação nisso aqui, não sabia de nenhum compromisso, mas a pessoa que trabalhava comigo e que foi lá e que liderou a equipe técnica era o Raul Ribeiro, hoje aposentado, já era uma pessoa de idade, hoje aposentado, mas foi ele que desenvolveu o primeiro esboço, isso no ano de 2013. Ele está, inclusive, doente, deve estar hospitalizado atualmente, né? Ele voltou para o hospital, ele está de câncer, num estado bem
já é uma pessoa dos seus 75 anos, algo assim. Primeiro esboço, o senhor diz de uma eventual PMI, assim, para apresentar para... Se eu colocar pessoas especializadas aqui em Porto Alegre e a gente for imaginar, com os dados disponíveis, a gente vai ver quais são as áreas daqui que tem carência de água, de esgoto e tal, e rapidamente a gente monta uma primeira ideia. Olha, tal região aqui, falta isso, falta isso, falta isso. A gente podia desenvolver aqui uma PPP dessa forma, ou uma parceria dessa, ou uma subdelegação, ou... são várias maneiras que você tem. E aí a criatividade, principalmente dos advogados, de criar modelo dentro da lei, é muito interessante. Mas é porque isso é muito jurídico. Hein? Houve algum tipo de retorno em uma dessas duas ou três vezes que o senhor entregou os dados, quer de parte do senhor Isaac, quer de parte do senhor Daniel Almeida, agradecendo, não, confirmando? A pessoa que foi entregue era uma pessoa credenciada, né? Então não houve nenhum agradecimento, nem posterior à eleição. Quando o senhor fala credenciada, era uma pessoa indicada diretamente pelo senhor Isaac? Pelo senhor Isaac, né? E que era uma pessoa de nível, não era um preposto, um carregador de mala, um secretário, um engenheiro, uma pessoa de nível, não era qualquer pessoa. Tá certo? Então, uma pessoa que era credenciada, por isso que depois, eu até para voltar a Isaac, eu imaginei depois, eu precisava ter alguma coisa formada. Bom, a ideia da PMI é essa, dá para avançar, não dá? Eu passei a tratar, a equipe tratando com o Luiz, só que eu comecei a perceber que ele não tinha da liberação, era do chefe dele. Quer dizer, a vontade política, isso depende de vontade política, porque tem que enfrentar as corporações, né? Certo ou errado, não, aí é certo, não tem nenhum erro, não, é apenas uma definição política, mas depende de muita vontade política. Dá licença aqui. O senhor então municiado das tabelas do sistema DRAU-SIS, né? Se o senhor puder identificar quais foram os repasses e valores. O senhor já indicou que foi no total de 300 mil, né? No entanto, não se recordava se eram 2 ou 3 parcelas. Está aqui em 3 parcelas de 100 mil reais. É o que eu disse anteriormente. Eu não conheço essa folha, não era eu que fazia. Isso aqui, pelo que eu entendo, é uma folha de uma programação que eu não sei se foi cumprida ou não nessas datas. Eu sei que em Juazeiro a gente de fato fez. Agora, se foram feitas nessas datas e tudo mais, eu não tenho a menor ideia. Sim, no entanto, por ter participado das 3 entregas das senhas, data e local, era isso que o senhor entregava, correto? Só. Mas eu não sei se foi nessa data. Sim, mas o senhor sabe que foi efetivamente adimplido o valor acordado. Exatamente. Com relação a ele, porque não veio questionamento. O senhor chegou a identificar o codinome que consta desse anexo 9A? O codinome que está aqui, eu achei engraçado quando eu vi. Depois que saiu, que eu tive conhecimento. O que eu sim reconheço é que foi feita uma doação para Isaac, de 300 mil reais, né? E que eu passei essas informações. Agora, passivo, eu não posso, porque não fui eu que coloquei. Sim. Essa questão de codinome é uma confusão, porque... O senhor não tinha conhecimento antes o senhor já mencionou, de ter contato com essa tabela. Isso.
seu Raul Ribeiro é engenheiro? O seu Raul Ribeiro é engenheiro ou ele é advogado? Ele fazia modelagem jurídica? Engenheiro. Ele já está afastado da empresa há mais de um ano. E a função dele, volto a colocar, era de desenvolver o trabalho técnico. Não tinha a menor ideia de que ele não participou da negociação, absolutamente nada. Voltando ali, aí, nesse momento posterior, foi a equipe do seu Raul falar com a Secretaria de Obras do município de Juazeiro, não tiveram sucesso. Eles reportaram para o senhor esse insucesso e aí o senhor buscou a intercessão do deputado. O senhor poderia falar sobre esse momento, sobre como se deu esse pedido de intercessão, sobre o que aconteceu? Depois porque isso também não é imediato, né? Ele foi uma primeira vez, não, vamos ver, eu vou reunir provas, ou seja, documentos e tal, vou juntar aqui para ver, um comercial eu não tenho. É muito importante para o desenvolvimento dele o sistema comercial. Lá eu acho que eles não tinham um sistema comercial arrumado. Não, então eu quero arrumar o sistema comercial, que é a parte de cobrança, que é o que sustenta, que alimenta todo o trabalho. Então ficou provavelmente o ano de 2013 quase todo nessa cadê? Não, vou mandar, vou ver e tal. Então ficou na enrolação deles para a equipe técnica, e de vez em quando eu procurava saber algum avanço, alguma coisa. E a partir de um determinado momento eu disse, pô, vou falar com... Eu não vou falar com o prefeito, eu vou falar com quem me trouxe a encomenda. E procurei o Daniel. Era muito fácil, é muito fácil você encontrar todos os deputados da Bahia, só pegar um voo de terça-feira para Brasília. E de vez em quando eu fazia isso por necessidade de agenda mesmo. Aí eu não lembro mais se eu liguei para ele e procurei, ou se eu encontrei com ele, chamei. Eu sei que eu cobrei a ele, pô, deputado, a gente faz um esforço, coloca, passa o tempo, não estamos tendo pelo menos uma atenção para poder, até para fazer um trabalho, para apresentar, para ver se isso tem apelo à sociedade e tal. A coisa está perdida. Tem aí um processo que eu não estou satisfeito. Isso foi dito a ele. Né? Em mais de uma oportunidade. Mas eu me lembro que eu falei em mais de uma oportunidade. E pelo seu conhecimento ele reportava isso para o prefeito Isaac? Ou por... Não sei. Ele disse, vou ver, não é possível, precisa, lá os problemas de água lá são seríssimos, tal, vou conversar, vou saber, mas também não me retornava. Né? Não me ligava depois para dizer, conversei, ele vai lhe receber, procure ele. Não. Mas concretamente algo foi feito nesse tempo, ainda que não com êxito, mas algo foi feito visando, tendendo a que vocês obtivessem a possibilidade de lograr essa concessão, essa contratação. Algo foi feito por quem? Quer pelo senhor Isaac, quer pelo senhor Luiz, que o senhor mencionou. Não. Pelo senhor Luiz também não? Não, absolutamente nada. Eu acho que a agenda era aquela de enrolar. Essa foi já a reeleição, né? Já era a reeleição, ele já não teria provavelmente outro interesse com a gente mais na frente, né? Enrola. Ou seja, não vamos enfrentar essa briga aqui com o sindicato, nem com ninguém, enrola, dá um tempo e pronto. E o senhor continuou tendo relação pessoal, encontros, enfim, com o senhor Daniel Almeida? Não. Conheço. Como eu lhe falei, em 2010, em outubro de 2010, eu casei, eu tenho 3 filhos casados. O primeiro a casar foi em outubro de 2010. No casamento de minha filha, ele foi convidado, ele foi com a esposa, mas esse convite veio principalmente pelo conhecimento que minha esposa teve com a esposa dele, que trabalharam no tempo que ela prestou um serviço para o Estado.
Senhor Alexandre, mais algum esclarecimento que o senhor entende pertinente afeto a esses fatos? Não. Algo que tenha ocorrido posteriormente, inclusive esse período? Nunca mais eu tive com o prefeito. Não tem uma relação apenas de como vai quando encontra o aeroporto com o deputado, né? Como a gente conhece todo mundo. O assunto morreu aí, né? Esses assuntos ficam. Chegou a ter a intercessão, enfim, a intervenção, na verdade, do senhor Fernando para tentar reforçar nada disso? Não tenho dúvida que ele me cobrou algumas vezes. Cadê Juazeiro? Vai acontecer ou não vai? Está sendo enrolado? É até um motivo de chacota para mim, né? De má avaliação até, pô. Uma avaliação profissional. Perfeito, não ter logrado êxito. Não ter logrado êxito. Não. Doutores, uma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato. Posso parar aqui, doutor?